Presidente nacional do PP, o senador Ciro Nogueira, figura forte do bolsonarismo, recebeu uma sacola de papelão contendo dinheiro vivo enviado a ele por Mohamed Hussein Mourad, conhecido como Primo, e Roberto Augusto Leme da Silva, chamado de Beto Louco. Os dois são, segundo investigação da Polícia Federal, os chefes do esquema criminoso do PCC, que envolve a gestão de fundos de investimentos na Faria Lima e fraudes bilionárias no setor de combustíveis. A revelação feita por testemunha que prefere manter o anonimato ao ICL Notícias foi oficializada em depoimento à Polícia Federal. A pessoa afirma ter ouvido do próprio Beto Louco que uma sacola com dinheiro vivo seria entregue a Ciro Nogueira. Ainda de acordo com a fonte, o encontro ocorreu no ano passado no gabinete do Senado. Inclusive tem um vídeo da sacola de dinheiro que indo para o Ciro Nogueira, enviado do dono da Copap, Roberto Leme, para o Ciro Nogueira, que tem a ver com esse processo que estava caminhando na intenção de se frear esse processo. Segundo a fonte ouvida pelo ICL, o dinheiro estava escondido em uma sacola de papelão e saiu de São Paulo com destino a Brasília para chegar diretamente nas mãos de Ciro. Uma sacola de papelão, assim, de alguma marca, talvez uma marca de roupa. Usada em São Paulo, foi para Brasília. Naquele dia, o Roberto Leme tinha uma reunião com o Ciro Nogueira. Questionada se o dinheiro realmente era para o senador, a fonte repetiu diversas vezes o nome de Ciro Nogueira. O Ciro, falou com o Ciro, não sei o que era o Ciro, porque estava indo encontrar o Ciro em posse dessa sacola. Segundo revelou o ICL, a propina recebida por Ciro estaria relacionada à defesa dos interesses junto à Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e a projetos de lei que tramitam no Senado. O objetivo era tentar reverter a revogação das licenças da Copap e Aster na ANP. Essas duas empresas, de acordo com a investigação, figuram entre as principais envolvidas no esquema criminoso e que contariam com a interferência do senador. O depoimento desta fonte coloca o aliado de Bolsonaro no centro de uma das maiores operações feitas pelo Estado brasileiro para desmantelar o crime organizado. Na semana passada, os alvos foram criminosos que residiam no coração econômico de São Paulo, a Faria Lima. Agora, o desdobramento dessa mega operação chega a políticos em Brasília. O ministro Fernando Haddad destacou em uma entrevista à TV Band que este é apenas o início. Essa operação, ela inaugura uma nova forma de proceder contra o crime organizado. É como se o crime organizado tivesse mais organizado do que o Estado. E como se o Estado estivesse correndo atrás da organização que o crime já obteve. E passa pelo quê? Passa pela integração entre os órgãos. E muitas vezes, para citar o exemplo desse caso, muitas vezes se pensa o seguinte: não, a Receita Federal fiscaliza, ela não investiga. Só que a Receita Federal, quando fiscaliza, ela tropeça em fraudes, ela tropeça em indícios de crimes, não apenas tributários. Então, quando você começa a fazer com que Receita, COAF, Polícia, Ministérios Públicos dos Estados, Ministério Público Federal, integrem e usem a inteligência remando na mesma direção, você consegue uma operação desse calibre. Você consegue atingir um objetivo que é chegar no andar de cima do crime organizado. Porque quando você fala em crime organizado, o pessoal fala: não, você vai pegar lá a biqueira, você vai pegar o sujeito que está, o aviãozinho, vai pegar a mula, vai pegar... E a turma do andar de cima você não pega. Porque até se chegar neles, a coisa já está desbaratada, os presos já foram substituídos, ou mortos, queima de arquivo e assim por diante. E essa operação não. Como ela foi feita a partir de um pressuposto que é a integração e inteligência, ela chegou nos líderes, no comando do sistema. Tanto é que ela chegou na Faria Lima, né? Chegou nas fintechs. Quando a gente fala Faria Lima, não estou falando aqui do mercado financeiro tradicional, estou falando de gente que ganhou tanto dinheiro que começou a alugar andares ali dos prédios mais chiques de São Paulo. Começou a vender serviços financeiros. E, na verdade, estavam lavando dinheiro do crime organizado. Mas esta não é a primeira vez que Ciro Nogueira está no centro de um escândalo. Há 4 meses, o portal ICL revelou outros áudios que já associavam Ciro Nogueira a empresários da Faria Lima, na tentativa de enfraquecer o presidente Lula para as eleições de 2026. As conversas gravadas ocorreram em 31 de março com articuladores da extrema-direita. Cada Estado, mas o Congresso vai ser o dito de contenção das medidas que eu acredito que o governo vai querer tomar daqui por diante para tentar reverter de forma errada a questão de popularidade. O governo hoje
desgaste dele irreversível. Porque não se trata só de falta de confiança no atual ministro, que não teve a força necessária e o apoio necessário para tomar as medidas. Eu acho que o ministro, eu gosto muito do atual ministro, apesar de achar que ele não é nos termos econômicos, nenhum grande ministro, mas é um homem bem intencionado, o ministro Haddad. Mas ele não teve a força necessária, aí mistura um pouco isso com o interesse de ser candidato, e deve ser o candidato no próximo ano do Partido dos Trabalhadores, não tenho dúvida disso mais. Mas o Congresso não pode ter certeza que vai conter qualquer tipo de medida para tentar reverter de forma equivocada essa questão de popularidade. Eu acho que o nosso grande desafio agora é fazer essa transição até 2026. Estou focado nisso, politicamente, para o meu partido, para mim seria melhor agora romper com o governo, tornar o governo insolvente, sem condições políticas, mas isso seria muito ruim para o país nos próximos 2 anos, nesses últimos 2 anos de governo. Porque se o meu partido hoje, muitas vezes me cobra, rompe com o governo, se eu romper, vai romper todo mundo. Na época, Ciro chegou a essas conclusões alegando uma dissolução do governo Lula. É muito semelhante ao que aconteceu com o governo Dilma, quando o nosso partido saiu, desencadeou todo o processo de impeachment. Só que uma coisa é você tirar Dilma, que tinha naquela época, porque eu costumo dizer que quem faz impeachment de presidente não é o Congresso, é a população. A Dilma foi tirada porque ela tinha 7%. O Lula tem um peso de 30%. Então não vai cair. Um presidente com 30% não tem como você decretar um impeachment de um presidente. Então, aí eu acho que seria muito traumático para esse momento econômico que nós estamos vivendo entrar nesse processo. Então, eu acredito que o melhor é dar governabilidade para o governo, para que ele termine esse atual governo sem criar maiores problemas do que já criou para o país, e nós focarmos em criar uma base política para o próximo ano que seja capaz de fazer as transformações que o Brasil precisa, porque não basta só também ganhar a eleição. Nós vamos ter que ter um presidente que tenha condições de dialogar com o Congresso, ter maioria para fazer as transformações. Nós vamos ter que enfrentar essa questão previdenciária, a questão de acesso de assistência social no país, né? Nós temos que virar, porque não tem, daqui a 5 anos o PPC vai estar maior do que o Bolsa Família. A gravação encerra colocando Ciro ao lado da elite empresarial, o que chama a atenção para o desdobramento atual da operação da Polícia Federal. Dentro das suas conspirações reveladas no áudio divulgado em março, estavam a de que era necessário tirar Lula do jogo político. Nós temos algumas decisões políticas do próximo governo que vamos ter que tomar, que vão ser muito impopulares. Muito impopulares. Mas um fato que nos ajuda muito é o fim da era Lula. Porque se o Lula vai terminar o próximo esse mandato com 81%, se ele fosse candidato depois, seria sempre... Acho que ele vai ser candidato? Agora não vai ser candidato. Tenho certeza que não vai sair da vida pública depois de uma trajetória de tantas vitórias, com uma derrota em que ele tem possibilidade de perder até no próprio Nordeste. Então, acho que é irreversível a questão da popularidade dele. Acho. Eu faço pesquisas qualitativas e as pessoas não têm mais capacidade do Lula de transmitir otimismo, esperança na vida delas. Não tem mais essa capacidade.